Deputado estadual paraibano João Henrique morreu hoje de complicações da Covid-19. Ele estava internado em um hospital em São Paulo. E hoje saiu o resultado do inquérito sorológico do novo coronavírus realizado pelo governo do estado. E você vai ver também nesta edição. Aconteceu de novo. Mais uma batida no cruzamento das ruas Arquiteto Hermenegildo de Lácio e Maria Caetano Fernandes em João Pessoa. Tinha que pagar para ficar na frente da fila. A denúncia é de que o esquema criminoso funcionava em uma agência da Caixa em Santa Rita. Quem questionava ou então não aceitava pagar era ameaçado de agressão e até de morte. Durante a revista, policiais penais encontram maconha, cocaína e celulares dentro de um freezer levado para o presídio de Cajazeiras. O JPB2 desta terça-feira, dia 12 de janeiro, começa agora. Olá, boa noite para você. Esta edição do JPB2 começa com imagens ao vivo da Ladeira do Roger, que foi bloqueada, e isso aconteceu nos dois sentidos da via, por manifestantes que fazem um protesto no local. Ainda não se sabe a causa desse protesto, nossa produção está apurando isso, inclusive. Agentes da CEMOB já estão no local e viaturas da polícia e dos bombeiros estão a caminho para acompanhar a manifestação. A recomendação é que os motoristas, que as pessoas que forem passar por ali, busquem rotas alternativas e evitem todo este transtorno. Ninguém gosta de pegar fila. Agora, imagine ter que pagar por um lugar mais à frente. E se não concordar com o esquema, sofrer ameaça por isso. A Polícia Militar recebeu denúncias de que isso estaria acontecendo em frente a uma agência da Caixa Econômica em Santa Rita. Equipes foram até lá e aí encontraram bancos e cadeiras que eram usados para guardar os lugares depois que eram vendidos. Eles cobravam de 30 a 40 reais por lugar. Muitas pessoas denunciaram. De acordo com a polícia, uma delas contou que chegou por volta das 4 horas da manhã, sendo que a agência só abre às 9, ou seja, para conseguir ser um dos primeiros a ter o atendimento. E aí, quando chegou às 4 da manhã, foi informado que era o 16º da fila por causa desse esquema de venda de lugares. E ainda tem mais. Quem questionava ou então não aceitava pagar era ameaçado de agressão e até de morte. A polícia acredita que esse grupo estava nesse esquema desde o início do pagamento do auxílio emergencial. Hoje pela manhã, como a gente pode ver nas imagens, equipe da Polícia Militar junto com a população esteve por aqui, desmontou tudo, quebrou. O grupo que vendia os locais fugiu e até o momento ninguém foi detido. Felícia Arbex para o JPB2. Drogas e celulares foram encontrados escondidos num freezer levado para o presídio de Cajazeiras, no Alto Sertão do estado. O freezer seria usado para colocar alimentação levada por visitantes para os presos. Em nota, a Diocese de Cajazeiras e a Pastoral Carcerária informaram que o homem que fez a entrega do freezer não faz parte da Pastoral Carcerária. De acordo com as instituições, ele nunca frequentou cursos e capacitações oferecidos, nem participou de reuniões e se apresenta indevidamente como acompanhante dos membros da Pastoral em Cajazeiras. A Pastoral informou ainda que todas as atividades estão suspensas desde o começo da pandemia e que os atos praticados não devem ser atribuídos à entidade. Uma mulher teve o carro levado por um assaltante ontem nas trincheiras aqui em João Pessoa. Ela estava com um veículo parado, aguardando uma pessoa, quando um homem chega, saca uma arma e anuncia o assalto. De acordo com um parente da vítima, o bandido queria que ela saísse dirigindo o carro com ele. A mulher se recusou e depois de um tempo ela desceu e o assaltante fugiu com o veículo. Para falar sobre esse tipo de crime, nós convidamos o tenente Tarcísio Oliveira, da Polícia Militar. Olá, tenente, boa noite para o senhor. A mulher reagiu, esboçou uma reação quando se negou a seguir. Qual que é a orientação? A gente sabe que reagir nunca é recomendado, mas nesse caso especificamente, o que é que o senhor tem a dizer? Isso, boa noite, Debrando, boa noite a todos os telespectadores. A partir do momento que a Polícia Militar foi cientificada do crime, realizamos diligências para buscar e localizar, né, esse veículo e também o infrator. De fato, a reação por parte da vítima nunca é orientada pela nossa corporação, porque muitas vezes isso provoca outra reação dos agressores, seja um disparo de arma de fogo, uma agressão mais forte e até outros criminosos que poderiam estar na área. O momento é delicado, mas a gente pede calma, se for possível, cautela à vítima, que assim que for
possível, logo imediatamente a Polícia Militar já está diligenciando para tentar localizar e dar um fim a essa atividade criminosa. Tenente, mais especificamente, num caso como esse, em que o bandido exige que a vítima siga com ele no carro, é uma situação extremamente complicada para a vítima ali. Que atitude tomar, né? Em fração de segundos, o tempo é muito pouco. Como é que o senhor reforça a recomendação especificamente em casos como esse? Observamos que nesse tipo de ação criminosa, muitas vezes o suspeito ele quer utilizar o carro para cometer crimes patrimoniais logo em seguida a esse primeiro crime. Então, isso é um pouco diferente dele ter tentado levar a vítima. Novamente ratificamos, orientamos para que a vítima não reaja, para que não ocorra novas violações, inclusive até a sua própria vida, né? Temos observado que o objetivo maior do veículo é trazer essa mobilidade para outros crimes, né? Provavelmente ela seria liberada logo depois ou a partir do cerco policial que seria montado. Por isso, da importância das nossas ações preventivas, das nossas atividades no trânsito, com barreiras e checkpoints, e que chegamos esses primeiros 10 dias de janeiro recuperando um pouco mais de 50 carros em toda a Paraíba, veículos que haviam sido roubados ou furtados. Para se ter uma ideia, no último domingo tivemos um roubo de um veículo em Mangabeira e o veículo foi localizado em Solânia com 3 suspeitos que estavam sim na intenção de cometer outros delitos. Então, a partir das ações da Polícia Militar, utilizando também as imagens que foram disponibilizadas e outras informações que nos chegam através do 190, possamos localizar esses suspeitos, prendê-los e fazê-los responder na forma da lei. Informar ao agressor o movimento que vai fazer de retirar o bebê do veículo, a criança do veículo, fazer movimentos com muita cautela, com muita tranquilidade, para que ele não se sinta agredido naquele momento e possa ter uma reação ainda maior, vindo violar a sua vida ou a vida de outros que estejam com você. E qual que é a recomendação do senhor para, eventualmente, algum motorista? Isso acontece muito com um motorista de aplicativo, por exemplo, que às vezes precisa parar na rua para esperar alguém. Ou senão alguém que está chegando em casa, naquele momento de acionar um portão que vai abrir para entrar. Qual é o cuidado que deve ter? Deve estar atento a quê? O que é mais importante numa hora dessa? O que observamos nas ocorrências policiais é que esse tipo de ação criminosa se dá muito pela oportunidade do ambiente que propicia aquilo, seja a falta de iluminação, seja a ausência de outros elementos, né, urbanísticos naquela área. Então, a orientação que damos para os motoristas é que observe o ambiente antes de estacionar. Se há uma localidade com mais iluminação, com um pouco mais de movimentação, escolha aquele local. Se for estacionado na sua residência, ao chegar na sua residência, observe as pessoas que estão naquele entorno, se elas apresentam alguma movimentação suspeita, né? E caso observe isso, saia daquela região, mantenha contato com o número 190 quando se sentir segura, porque aí a Polícia Militar vai fazer uma ação de presença. Temos não só as viaturas 4 rodas, mas também viaturas 2 rodas, que dão muita agilidade ao nosso policiamento aqui na região metropolitana, para fazer a averiguação desse caso e chegarmos a esses resultados. Tenente Tarcísio, muito obrigado pela participação do senhor aqui no JPP2. Informações muito úteis. Boa noite para o senhor. Boa noite a todos. Muito obrigado. As matrículas nas escolas da rede municipal de João Pessoa e também da rede estadual já começaram. Algumas escolas particulares, por força de liminar, já têm alunos em sala de aula. E a procura por material escolar, como anda? O que encontramos foi um movimento bem diferente dos outros anos. No período mais forte para a venda de material escolar, cadê os clientes nos corredores das livrarias? Está meio fraca, viu? Que as coisas aumentem, né? As aulas, tem colégio que já vai começar, eles nem sabem ainda se vai ser online ou se vai ser presencial. Com certeza vai ter aula normal, ou de um jeito ou de outro vai ter aula. O pessoal vai ter que comprar alguma coisa, né? Se quem precisa de material está procurando menos, tem um efeito dominó. Os lojistas também não querem se arriscar. Na hora de fazer as compras para esse ano, mudaram alguma coisa com relação ao ano passado ou o estoque permanece o mesmo? Na parte da miudeza, quando a gente chama, lápis, caderno, permaneceu normal, né? Mas a parte didática diminuiu um pouco. Vocês compraram menos? Bem menos. Um ano letivo sem aulas presenciais acabou fazendo a diferença nas listas das escolas. Os materiais que já foram entregues no ano passado, eles disseram que a gente não precisaria levar porque não foi utilizado. Aí a gente só está repondo realmente o que foi utilizado no ano passado. A lista acabou menor, então. Isso. Economia bastante. A missão de Eliette era comprar livros e cadernos para a neta Eloá.
E os preços? Cheguei agora, rapaz, tem que dar uma pesquisada ainda, né? Se não pesquisar, aí complica a situação do bolso. O material tá caro, a gente ganha um salário para tanta coisa, né? De qualquer forma, Eloá achou um caderno que agradou a ela e a avó. Vou levar esse caderno que ela quer. Aí deu certo para você hoje, né? Sim. Foram prorrogadas mais uma vez as inscrições para o processo seletivo de cursos técnicos do IFPB. São mais de 3.600 vagas em cursos gratuitos. O prazo final agora é dia 20 de janeiro. Os detalhes você encontra no nosso portal, o G1 Paraíba. Tem uma pausa agora e na volta te mostro que teve mais um acidente num cruzamento bem movimentado no bairro de Tambalzinho, aqui em João Pessoa. O JPB2 volta depois do intervalo. Uma denúncia anônima levou a polícia militar até a praia de Jacarapé. Lá foi encontrado um corpo enterrado apenas com uma parte de fora. A identificação ainda não foi feita, mas o corpo é de um homem. Estava enterrado num local de difícil acesso. O Corpo de Bombeiros está fazendo buscas para localizar um homem que desapareceu num açude em Santa Rita. As informações aqui, o corpo, né, a pessoa, um jovem de 34 anos de idade, infelizmente ele veio a se afogar a cerca mais ou menos de 2h30 da tarde, mas aí fomos acionados, né, depois que os colegas não conseguiram mais visualizar o amigo, aí eles acionaram o Corpo de Bombeiros, né, chegamos aqui em torno de umas 15 horas e assim a gente iniciou as buscas. Estamos ainda continuando as buscas e até o presente momento a gente não conseguiu visualizar. O Corpo de Bombeiros encerrou as buscas por hoje. Os trabalhos vão recomeçar amanhã cedo. Teve mais um acidente num cruzamento bem movimentado que fica ali no bairro de Tambalzinho, aqui em João Pessoa. É entre as ruas Arquiteto Hermenegildo de Lácio e Maria Caetano Fernandes. Tem preferência quem passa pela Hermenegildo. No acidente de ontem à noite, uma moto acabou batendo num carro. A moto estava na via preferencial. O carro estava na Maria Caetano. Veja aí que o carro ia atravessar a rua logo após um outro veículo passar ao lado dele. A moto vinha logo atrás desse carro. Essa batida foi por volta das 9h30 da noite de ontem. O local é sinalizado, mas os acidentes no trecho são constantes. Temos nos nossos arquivos muitos flagrantes de batidas neste cruzamento. Quem passa pelo local deve redobrar a atenção justamente para evitar acidentes. Serviços de manutenção estão sendo feitos na BR-230, ali perto do viaduto do Geisel. A PRF chama a atenção de quem passa pelo local. Tem faixa que vai ficar interditada para a obra. As obras de reparo na BR-230 aqui na região do viaduto do Geisel começaram nesta terça-feira e tem previsão de durar 11 dias. Elas iniciaram nesse trecho que vai no sentido João Pessoa-Cabedelo e depois vai ser feita no sentido inverso. Eu vou conversar agora com a policial rodoviária federal Priscila Machado, que tem informações sobre a obra, até porque a PRF também vai participar dessa fiscalização, não é isso? Quanto tempo de duração, até que dia vai e quais vão ser os horários dessa obra? Vai até o dia 22, próximo dia 22 de janeiro, a obra que dura 10, 11 dias. Os horários, a obra vai evitar os horários de pico, vai começar a iniciar umas 8h30 e finalizar antes do horário de retorno das pessoas às suas residências, para que não haja maiores transtornos e o trânsito flua normalmente. Durante a execução da obra vai estar pelo menos uma faixa disponível, não é isso? Isso, uma das faixas vai estar disponível para o trânsito normal, mas nós solicitamos aos motoristas, condutores, se puderem evitar o local, fazer rotas alternativas por dentro dos bairros ou pelo centro da cidade até o viaduto de Oitizeiro, para que o trânsito flua mais tranquilo e não fique parado no local em virtude da obra. E a palavra-chave, paciência e também outra, cuidado. Isso, paciência, cuidado, é uma obra, então é necessário ter os cuidados de não exceder o limite de velocidade, guardar a distância de segurança entre um veículo e outro, para que não haja nenhum tipo de acidente e maiores transtornos em virtude da obra no local e também pela falta de paciência dos motoristas. Muito obrigado então pelas suas informações. Plínio Almeida para o JPB2. E temos novamente imagens ao vivo da ladeira do Roger, que foi bloqueada nos dois sentidos
por manifestantes que fazem um protesto no local. Os moradores, segundo eles, esse protesto é contra a ação constante, operações policiais que acontecem ali na comunidade. Os moradores afirmam que as comunidades terminam sendo alvo de vários disparos e aí a gente reforça que a recomendação é que motoristas busquem rotas alternativas e que evitem passar ali, repetindo, na ladeira do Roger. Está aí o registro. O agendamento para serviços na Casa da Cidadania está sendo bem procurado. Há um limite para o atendimento e o cadastro é semanal. Nesse período de pandemia, os atendimentos estão sendo agendados pelo site portaldacidadania.pb.gov.br. Mas muita gente está se queixando que não está conseguindo fazer esse agendamento. Alta demanda, na realidade, é o que está acontecendo. Ficamos 6 meses fechados, o serviço do IPC na Casa da Cidadania, e tivemos uma demanda represada muito grande, além de outros fatores, a questão do auxílio emergencial, que muita gente precisou tirar o documento, a questão das próprias eleições. E aí, conforme o avanço ou o recuo da pandemia, nós fomos ajustando o horário. É tanto que no mês de novembro a gente ampliou o atendimento das Casas da Cidadania, ficamos nos 2 turnos, mas reduzimos, e agora a partir de 4 de janeiro reduzimos mais um pouco. Nós estamos fazendo 700 agendamentos para João Pessoa por semana. No site que você falou, no Portal da Cidadania, abrimos todas as segundas-feiras às 9 da manhã, mas acontece que rapidamente é preenchido. Quando é preenchida a semana, o próprio sistema trava. São 350 para a cidade de Campina Grande, fora as outras cidades, são mais 7 cidades que as casas estão abertas, aí tem agendamento próprio através de e-mail, através de telefone, que cada cidade tem a sua realidade. E acabei de ter uma reunião agora com o secretário Tibério Limeira, vamos reabrir Jaguaribe, acho que no máximo, no próximo dia 20, dia 21, a gente reabre a Casa da Cidadania de Jaguaribe, e aí vamos abrir mais 350 atendimentos semanais para João Pessoa, além do espaço cultural que atendemos através do programa Cidadão. Isso que eu quero perguntar ao senhor. Quais os serviços estão sendo oferecidos nas Casas da Cidadania? Por enquanto, só o serviço de emissão do RG, e do CPF e da carteira de trabalho digital, porque nós priorizamos isso. Os outros órgãos do Estado que atendem na Casa da Cidadania, o DETRAN está com seu atendimento próprio lá no DETRAN, a CAGEPA está com seu atendimento próprio, a Energisa está atendendo na Casa do Shopping Tambiá, a Polícia Federal está atendendo na Casa do Manaíra Shopping. São esses outros serviços que nós estamos atendendo. Em relação ao espaço cultural, fazemos todo o atendimento gratuito para emissão de CPF, carteira de trabalho digital, o RG e a certidão de antecedentes criminais. No espaço cultural também são 750 vagas semanais e não precisa de agendamento. Tem um limite diário de 150 fichas, o pessoal chegando cedo está mais tranquilo, no começo teve um certo tumulto, mas hoje o atendimento está bem tranquilo. Vamos falar agora do novo coronavírus aqui no JPB2. A Secretaria de Saúde divulgou os dados da pandemia na Paraíba. 3.836 paraibanos perderam as suas vidas na luta contra a Covid-19. Foram 12 novas mortes no boletim de hoje, sendo metade delas, 6, nas últimas 24 horas. Ontem foram outras 16 mortes. Em 3 dias na semana, domingo, ontem e hoje, já foram 36 novos paraibanos que nos deixaram por causa do novo coronavírus. E morreu, hoje à tarde, vítima de complicações da Covid-19, o deputado estadual paraibano João Henrique. Ele tinha 77 anos. O presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino, lamentou a morte do parlamentar e decretou luto de 7 dias. Em João Pessoa, o velório deverá ser na Assembleia Legislativa, mas ainda não há previsão de quando o corpo do deputado chega à Paraíba. Também será velado em Monteiro. Com a morte do deputado João Henrique, assume a titularidade do mandato a suplente Jane Panta, do PP. E agora vamos voltar aos números do mais recente boletim. 219 novos casos foram confirmados entre ontem e hoje. Com isso, a Paraíba chegou a 173.518 casos. Você viu no JPB2 de ontem que no último boletim tinham sido 523 novos casos. Com 33 novas internações, 50% dos leitos de UTI na Paraíba estão ocupados. Na região metropolitana aqui de João Pessoa, a ocupação é de 58%. Em Campina Grande, 59% e no Sertão, 46%. 130.785 paraibanos já venceram as suas lutas contra a Covid-19. Saiu agora há pouco o resultado do inquérito sorológico da Covid-19 realizado pelo governo do estado. Quem tem as informações detalhadas para a gente é o repórter Ítalo de Lucena.
Oi, Ítalo, boa noite para você. Boa noite, Odebrando, a você e a todos que nos acompanham aqui no JPB2. Estou aqui na Secretaria de Saúde da Paraíba para falar sobre esse inquérito sorológico que foi realizado entre os dias 3 de novembro do ano passado e o dia 22 de dezembro. A gente teve aí mais de um mês de investigação para saber como é que o vírus se espalhou pelo estado, quais pessoas tiveram acesso, faixa etária, nível financeiro também. A gente vai conversar agora com o secretário executivo de Saúde aqui da Paraíba, Dr. Daniel Beltrame, que vai explicar um pouco para a gente sobre isso. Dr. Daniel, quantos % da população paraibana devem ter tido contato com o vírus segundo esse estudo? Boa noite para o senhor. Ítalo, boa noite. Severino, muito boa noite. Boa noite, Odebrando, a todos vocês que estão conosco no JPB2. 10% das paraibanas e paraibanos, pouco mais de 400 mil pessoas, tiveram contato com a Covid no estado. Informação importante para nós possamos compreender, depois de 10 meses, qual é a situação estimada em toda a Paraíba. Quando a gente falava no início da pandemia que o risco era menor para as crianças, a gente tem aí um número alto de crianças infectadas e que puderam levar o vírus para outras pessoas também, não é? Essa mesma prevalência para a faixa etária de 0 a 11 anos é de 16% aproximadamente, veja que é um pouco maior do que a prevalência geral, que mostra que essas crianças, em não estando na escola, tiveram contato com o vírus por meio do seu núcleo familiar básico. Mesmo sem estar na escola, a gente tem um número relativamente alto de crianças. Isso leva a pensar que se não tivessem excluído, ou melhor, adiado esse período escolar presencial, esse número poderia ser maior? Você imagina os reflexos disso? Um grupo de 30 alunos e seu professor podem produzir 303 encontros entre pessoas em um só dia. No segundo dia, 808. Certamente essa prevalência seria maior. E o problema da prevalência teria um maior número de crianças tendo contato com o vírus e, infelizmente, algumas delas adoecendo gravemente. Secretário, a partir de agora a gente utiliza somente esse mesmo microfone, porque a gente está tendo um problema com esse aí, mas para a gente continuar essa nossa entrevista com relação à faixa etária, o que é que a Paraíba mostrou com relação à contaminação? Uma predominância de 0 a 11 anos na faixa etária, então, das crianças que possivelmente tiveram mais contato com o vírus em função das relações diárias com o seu núcleo familiar básico. Quando a gente fala em um número desse, a gente fala também numa expectativa de imunização. Qual o ideal de imunização? A gente tem, no caso, 10% da população teoricamente imunizada com relação à Covid-19. O que é que se espera daqui para frente? Os 10%, Ítalo, são a imunidade populacional adquirida. As vacinas que vão chegar vão nos ajudar a fazer uma imunidade de rebanho, que é aquela que é feita com vacina. Eu não preciso ficar doente para poder me proteger contra um agressor. Faltam 60% da população ainda, porque esse número de 70% é o que dificulta o trabalho do vírus para infectar outras pessoas e circular. Eu sei que a região número 2 aqui do nosso estado, né, a região sanitária de número 2, teve uma porcentagem bem menor. O que é que se deve a essa variação no mesmo estado? Nós tivemos um cenário de interiorização da pandemia e esse cenário foi muito mais importante, muito mais pesado nos municípios do Sertão e do Alto Sertão, até porque eles guardam uma relação regional de muito mais proximidade e relação entre si. Segundo a macro-região, acaba tendo um grande polarizador, que é Campina Grande, e os demais polarizadores estão mais distantes, como, por exemplo, Cuité, como, por exemplo, nós vemos em Monteiro, como, por exemplo, nós vemos outras regiões como Taperoá. Então, os municípios polos são um pouco mais afastados e isso dificulta o trabalho de disseminação mais amplo, como, por exemplo, nós vimos na primeira macro-região e região metropolitana, mas também no Sertão e no Alto Sertão. Desde o meio para o final do ano passado, a gente vem na expectativa da liberação do resultado desse inquérito sorológico. Daqui para frente, ele deve determinar algo em relação ao retorno de aulas presenciais por conta dos decretos do Estado da Paraíba? Ele é uma ferramenta muito poderosa para isso. Essa era uma das nossas prioridades com o inquérito. Secretaria de Estado da Educação, Ciência e Tecnologia e Governo do Estado como um todo já trabalhando para que nós possamos apresentar um plano para o ano letivo de 21. Ok, secretário, muito obrigado pelas suas informações, bom trabalho ao senhor e a toda a equipe da Secretaria de Saúde aqui da Paraíba. Quando a gente fala num inquérito como esse, a gente lembra que é o primeiro inquérito realizado em um estado completo aqui no país e que vai servir também, Hildebrando, para que as pessoas que trabalham com saúde, seja secretaria estadual, municipais, possam criar políticas de combate à Covid-19 aqui no nosso estado. É muito importante e, apesar de ter já um
pequena porcentagem da população imunizada, a gente continua lembrando da utilização da máscara, distanciamento e a limpeza de mãos. E o Debrando, volto com você. Obrigado pela participação, Ítalo. Dicas úteis demais. Segundo a ESA, vamos agora à meteorologia. Segundo a ESA, nesta quarta-feira, o céu deve se manter parcialmente nublado e podem ocorrer chuvas em quase todo o estado. No Brejo e Agreste, nebulosidade variável e vai ter temperatura oscilando aí entre 21 e 32 graus. Cariri e Curimataú tem aí céu parcialmente nublado com previsão de chuva no finalzinho do dia. Sertão e Alto Sertão devem ter tempo encoberto e tudo indica que deve chover no fim do dia também. Aqui no litoral, mínima de 24 e máxima de 32 graus. Assista agora a novela e depois ao Jornal Nacional. A gente volta a se encontrar nesta quarta-feira, mais cedo, hein? Por volta das 6h40, por causa da transmissão do futebol. Uma boa noite para você, até amanhã.